Enquanto o povo brasileiro se vê mergulhado em escândalos que parecem não ter fim, uma sensação de impotência e indignação toma conta das ruas, dos lares e das conversas diárias. O noticiário se repete: corrupção, desvio de dinheiro público, escândalos que envolvem figuras poderosas e intocáveis. A cada novo capítulo, cresce a descrença nas instituições e a dúvida sobre quem realmente está no comando do país. Casos como a corrupção no INSS, um esquema bilionário comandado por figuras próximas ao poder, escancaram a fragilidade do sistema. O irmão do ex-presidiário, que chegou à presidência sob olhares desconfiados, é apontado como peça-chave em tramas que visam destruir o país de dentro para fora. Enquanto isso, bilionários circulam livremente, protegidos por um manto de impunidade, e a população se pergunta: até quando? Mas enquanto o foco está nos escândalos internos, uma força invisível começa a se mover fora do país, longe dos holofotes da mídia nacional. Em salas escuras e reuniões discretas, decisões são tomadas que podem mudar o destino do Brasil. Essa força não é apenas uma ideia abstrata, mas uma articulação real, com nomes, leis e consequências concretas. Nos Estados Unidos, uma lei poderosa foi aprovada, a Lei Magnitsky. Ela não é apenas mais uma legislação, mas uma ferramenta internacional que desafia ditadores, oligarcas e políticos corruptos em todo o mundo. Com ela, o governo americano pode impor sanções, congelar bens e restringir viagens de indivíduos envolvidos em graves violações de direitos humanos e corrupção. Agora, essa lei chega ao Brasil, trazendo consigo a promessa de responsabilização para aqueles que, até então, pareciam intocáveis. O país, acostumado a ver escândalos terminarem em pizza, se depara com uma nova realidade, a de que crimes cometidos aqui podem ter consequências lá fora. Foi Donald Trump quem ativou essa bomba jurídica, assinando ordens executivas que ampliaram o alcance da Lei Magnitsky. Com um simples gesto, ele colocou líderes estrangeiros sob o escrutínio da justiça americana, mostrando que ninguém está acima da lei internacional. E agora, autoridades brasileiras que insistem em blindar tiranos e proteger a corrupção se tornam alvos bem definidos. O jogo mudou. O que antes era tratado como problema interno, agora ganha repercussão global. O Brasil está diante de uma encruzilhada. Ou enfrenta seus fantasmas, ou será confrontado por forças que não pode mais ignorar. A Lei Magnitsky foi criada em 2012 nos Estados Unidos, como uma resposta internacional a graves violações de direitos humanos e corrupção. Ela surgiu após um caso que chocou o mundo, o do contador russo Sergei Magnitsky, que trabalhava para um escritório de advocacia em Moscou. Magnitsky descobriu e denunciou um esquema bilionário de corrupção, envolvendo autoridades do governo russo, incluindo membros próximos ao presidente Vladimir Putin. Por causa de suas denúncias, ele foi preso, mantido em condições desumanas e acabou morrendo na prisão em 2009, em circunstâncias suspeitas. Sua morte gerou indignação global e pressionou governos a agir contra a impunidade de agentes estatais corruptos. Em 2016, a legislação foi ampliada e se tornou a Lei Magnitsky Global, permitindo que os Estados Unidos aplicassem sanções não apenas a russos, mas a qualquer pessoa, de qualquer país, envolvida em corrupção ou violações graves de direitos humanos. A lei homenageia Sergei Magnitsky e simboliza a luta internacional contra a impunidade, servindo de modelo para outros países, inclusive o Brasil, que discutem legislações semelhantes para combater crimes transnacionais. Com a Lei Magnitsky, os Estados Unidos podem congelar bens, revogar vistos e impor sanções diretamente a indivíduos e entidades envolvidos em corrupção ou abusos de direitos humanos, independentemente de onde estejam no mundo. Isso significa que líderes, empresários e funcionários públicos, que antes se sentiam protegidos por suas posições, agora podem ser responsabilizados internacionalmente.
A lei também serve como um alerta para governos e corporações. A comunidade internacional está cada vez mais vigilante e disposta a agir contra a impunidade, promovendo justiça e proteção aos direitos humanos em escala global. E ela não precisa de aval da ONU, basta uma investigação do Departamento de Estado ou do Tesouro Americano. O objetivo? Destruir financeiramente os corruptos e expô-los publicamente ao mundo. Quando Donald Trump aplicou a Lei Magnitsky em 2020, seu foco não era só a Venezuela ou a China. Relatórios confidenciais apontam que ele incluiu o Brasil entre os países observados. Segundo documentos vazados por jornalistas investigativos, autoridades brasileiras foram alertadas. E pior, nomes já estão sob investigação silenciosa. A razão? Blindagem de aliados políticos, perseguição a adversários, uso do STF e do Congresso para proteger criminosos e censurar a população. Não se trata apenas de corrupção, mas de violação de direitos fundamentais. Juízes, ministros, procuradores, políticos e empresários que acobertam crimes ou perseguem adversários podem ser sancionados, e as consequências são devastadoras. Contas bancárias congeladas nos Estados Unidos, proibição de entrada no país, restrição em bancos europeus e internacionais e exposição pública em listas globais de corrupção. As sanções podem se estender a familiares e empresas ligadas aos acusados, e uma vez na lista, olha, é quase impossível sair. A Lei Magnitsky já derrubou ministros na América Central, mostrando que a pressão internacional pode ser devastadora para quem insiste em práticas corruptas. Em países como Guatemala, El Salvador e Honduras, políticos poderosos foram forçados a renunciar após investigações impulsionadas por sanções externas. O impacto dessas medidas não se limita apenas à esfera política. Famílias inteiras, empresas e até setores inteiros da economia sentiram as consequências. O recado foi claro: o mundo está atento e não tolera mais a impunidade. A aplicação da Lei Magnitsky também bloqueou bilhões em ativos de oligarcas russos, atingindo diretamente o coração financeiro de redes de corrupção global. Iates de luxo, mansões, carros esportivos e contas bancárias foram confiscados em operações coordenadas entre diversos países. Esse bloqueio não só prejudicou o estilo de vida dos envolvidos, mas também enviou uma mensagem poderosa: ninguém está acima da lei, independentemente de sua fortuna ou influência. Além disso, a imposição de sanções inviabilizou negócios em dezenas de países, afetando desde grandes conglomerados até pequenas empresas que dependiam de relações internacionais. O isolamento econômico imposto por essas medidas levou à queda de investimentos, fechamento de escritórios e restrições severas em transações financeiras. Países inteiros passaram a ser vistos com desconfiança no cenário global, dificultando parcerias e acordos comerciais. E o recado está claro: o Brasil pode ser o próximo. Com o aumento da pressão internacional e a vigilância constante de potências estrangeiras, o país está sob o olhar atento de quem já demonstrou não hesitar em agir. O risco de sanções paira sobre Brasília, e a mensagem é inequívoca: mudanças precisam acontecer, ou as consequências serão inevitáveis. Para o povo brasileiro, isso significa que mesmo sem ação interna, corruptos poderão ser punidos fora do país. Políticos e empresários que antes se sentiam protegidos por suas redes de influência, agora enfrentam o risco real de serem investigados, processados e até presos em outros países. Vistos negados, contas bloqueadas e restrições de viagem tornam-se armas poderosas contra a impunidade. A sociedade civil, cada vez mais informada, exige justiça e transparência, pressionando por mudanças estruturais. Tomara que a justiça americana intervenha de forma efetiva e desbarateie essa quadrilha que foi aparelhada para proteger a corrupção, mostrando que a cooperação internacional pode ser decisiva no combate ao crime organizado. Ações profundas,
revelando esquemas complexos de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A esperança é que essa pressão externa ajude a romper o ciclo de impunidade que há décadas assola o país. Infelizmente, muitos desses grupos se perpetuam no poder, utilizando o sistema para se proteger e garantir privilégios. Festas luxuosas, encontros secretos e acordos de bastidores são apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior. A renovação política se torna cada vez mais difícil quando os mesmos rostos continuam a comandar as decisões do país, blindados por alianças e interesses escusos. Para as autoridades, é um alerta. Quem age acima da lei, quem acredita estar protegido por cargos ou conexões, precisa entender que o mundo mudou. A colaboração entre países, o avanço da tecnologia e a pressão da opinião pública tornam cada vez mais difícil esconder crimes e manter segredos. O Brasil está agora sob os olhos atentos de potências estrangeiras e da comunidade internacional. A vigilância é constante e a expectativa é de que o país responda à altura, promovendo justiça, transparência e responsabilidade. O futuro depende das escolhas feitas hoje, e o mundo está assistindo. A Lei Magnitsky é como uma bomba relógio para os corruptos. Silenciosa, implacável e inevitável. O que antes era impunidade garantida, agora virou risco real de prisão, bloqueio e humilhação global. Donald Trump acendeu o pavio. Agora, o Brasil está no centro da mira. O povo observa, a justiça internacional se prepara e os blindados começam a tremer.